Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, 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 aos santos clamar. Ela há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu para poder descansar. Versos de Vingança, de Lupicínio Rodrigues. Produzido pelo espanhol Pedro Almodóvar, escrito e dirigido pelo argentino Damián Zifrón, em seu primeiro longa-metragem, Relatos Selvagens é um candidatíssimo ao Oscar de filme estrangeiro e traz como eixo 6 histórias, cujo tema é a vingança. No ar, Psicadeiro. Caríssimo, o que você fala então dos Relatos Selvagens? Os Relatos Selvagens, antes da gente começar a falar sobre o filme, vale a pena falar um pouquinho das 6 histórias que compõem esse filme. A primeira, já um clássico do cinema, traz a história de algumas pessoas que se encontram dentro de um voo, que aparentemente não se conhecem, mas têm em comum uma pessoa na vida delas. Depois a gente tem a história... Essa daí, num certo sentido, é a história mais brilhante de todas, porque não só pela síntese, como de repente você descobre que até a sugestão do psicanalista se resolve. Então, tem uma... É ruim comentar filmes sem spoiler, mas nós vamos tentar não dar nenhum spoiler, não contar nada do que acontece, mas é extremamente interessante como em 5 minutos de filme é possível uma concisão onde se resolve uma vingança extremamente bem articulada. Exatamente, a apresentação do tema do filme, que é a vingança. O que traz em comum das 6 histórias, aparentemente é a violência urbana, é a agressividade que a gente vive no dia a dia. Mas é uma agressividade que vai além da exposição do tema da agressividade urbana, da violência urbana, vai um pouco mais além, que é o da vingança. Você acredita que tem um ponto de vista daquele que é o ofendido e outro do ofensor? Porque para a plateia, o que me pegou muito nesse filme foi o fato de que, num determinado momento, eu me sinto como aquele que quer vingança e, em outro momento, eu me identifico com aquele que está sendo humilhado, que está sendo machucado pela vingança do outro. Eu me identifiquei totalmente com aqueles que querem vingança. Talvez seja uma coisa minha, mas... Você está bravo com o mundo? Assim. Eu me identifiquei realmente, eu entrei no filme, abracei a causa do que quer vingança. E que troca, isso no filme a gente percebe que nas histórias os lugares são trocados. Mas então eu vou te espremer um pouquinho. Na cena do carro, que efetivamente se tem uma vingança assim, que é explícita, é muito interessante. Que vai até o fim, né? É uma terceira história, né? Acho que é a terceira história no filme. É que vai realmente até o fim, até uma conclusão. É impressionante, porque no primeiro é uma história bastante simples. É um carro de luxo, um carro muito velho. O carro muito velho não deixa o carro de luxo passar. Quando o carro de luxo passa, ele ofende o motorista do carro mais velho, mas fura um pneu lá na frente, vocês até vão ver no trailer, enfim, podem sacar mais ou menos essa sequência. Fura o pneu do carro de luxo lá na frente e ele fica meio tentando se esconder quando o outro chega. E a partir disso, uma série de discussões, mas é difícil dizer quem é o ofendido, quem é o ofensor, em que momento alguém está se vingando. Eu acho que essa Porque um vai fazendo, o outro vai fazendo, outro vai fazendo, e ele vai... Essa história que a gente se identifica mais com essa troca de quem é humilhado realmente. Mas você, como psicopatologista, e eu gosto de fazer essas perguntas, você acha que esse tema da vingança, que advém da violência, dessa atmosfera de violência urbana, entra na clínica hoje em dia, aparece no consultório, aparece em ambulatórios de saúde mental? Como é que você vê isso? Eu não sei se é a vingança propriamente dito, mas a grande angústia da impotência, sem dúvida. Basta ver a situação do país. Nós estamos cientes de que estamos sendo espoliados, roubados, pagamos um absurdo de imposto e todo dia lemos que a vizinha foi atropelada, que roubaram o carro da colega da academia, que isso nos cerca o tempo todo e não há para quem e para onde dirigir esse mal-estar. Isso promove uma espécie de angústia, de uma frustração, que eu acho que é no sentido de uma agressividade que não tem por onde fluir. Mas aí você fala de pacientes que procuram
a você como médico, como psiquiatra, ou você fala na sua identificação como cidadão, sendo um médico que vê isso a todo momento no dia a dia? Como é que é? Veja, talvez você esteja pedindo uma coisa que seja muito difícil de fazer. Não sei se você consegue fazer isso bem, mas eu não posso, enquanto psiquiatra ou analista, me desligar da pessoa que eu sou. Eu estou lá como eu sou, com aquilo que eu sei, com as minhas possibilidades. Nesse momento, é óbvio que eu percebo no sofrimento do paciente uma impossibilidade dele que também é a minha. Como em algum momento da minha vida eu já refleti sobre isso, eu me distancio para poder naquele momento estar a serviço daquele sujeito que está lá na minha frente com o sofrimento que ele traz para ser tratado. Quando eu saio de lá, eu sou tão cidadão quanto ele. De verdade, não é muito como é que as coisas acontecem, mas de que jeito a gente acaba lidando com elas. Mesmo que eu as compreenda e tente, enfim. O que eu percebo no meu dia a dia como profissional é que existe uma identificação maior com o que os pacientes trazem para a clínica, do tipo, acabei de ver um assalto e cheguei atrasado ou cheguei assustado em função disso. Eu tenho visto cada vez mais frequentemente esse tipo de relato selvagem antes da consulta ou quando começa a consulta, ou até como tema da consulta, especialmente em épocas, por exemplo, o período eleitoral, agora que a gente tem toda essa caça terrorista na Europa, que evidentemente nos atinge a todos em termos de preocupação com o cotidiano. Então eu vejo que esse tema do Relatos Selvagens, ele está muito mais próximo, tanto em termos dos pacientes como em termos de nós profissionais. Eu percebo que é uma facilidade maior de identificação. O que você acha? Não há dúvida, mas sabe, se você pensa assim, você trabalha com violência o tempo todo. Todos estão submetidos à violência. É só mais uma delas. Acho que não há nada mais selvagem do que essa condição de você não saber, não ter nenhum controle sobre aquilo que pode lhe ocorrer, mas que seria controlável. Não ter nenhum controle, se um raio cai na minha cabeça, evidentemente. Mas eu deveria ter segurança se eu estou atravessando a rua, se meu filho está indo à escola, que não vai haver alguém que o sequestre. E isso nos deixa inseguros, como humanos, como pessoas do mundo. Isso não nos separa dos pacientes. Os pacientes somos nós. A questão é em que condição que estamos. Por isso eu concordo com isso, mas eu acho que o filme traz uma boa provocação para nós, né, do campo psi, e nessa obra que é praticamente uma mistura de Almodóvar, que é o produtor, com o Tarantino, né, porque é um humor involuntário com a violência, eu acho que ainda vai dar bastante discussão. Quase insuportável, né? A última cena, que é a do casamento, que é a mais longa de todas, é absolutamente insuportável. Enfim, acho que a gente pode ficar por aqui. Então vem aí para vocês o trailer, depois eu vou ler o texto completo da poesia do Lupicínio. Quem tiver disposição e tiver afim pode me escutar. Ok? Muito obrigado. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Dale, salame, muévete. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro! No te puedo creer. ¡Fílmame esto, Néstor! ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad. ¿No? ¿Dónde está la violencia?
Eu gostei tanto, tanto quando me contaram que lhe encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz e não lhe deixou falar. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram, que tive mesmo que fazer esforço para ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Ela deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar tanta vergonha com um companheiro, e a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, 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 aos santos clamar. E há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu para poder descansar. Vingança, versos de Lupicínio Rodrigues.